Sobrecarga em inversor solar, mito ou verdade? Então, pessoal, sobrecarga em inversor solar provoca incêndios em supermercado. Então, você faça uma pesquisa na internet, você vai encontrar em jornais, televisão, nos meios de comunicação, que inversor solar provoca incêndio em residências, supermercados, indústrias, hospitais. Então não existe sobrecarga. Sobrecarga em inversor, mito ou verdade? Não existe sobrecarga em inversor. Uma corrente de curto-circuito de 654 ampere é igual a 463 ampere em corrente contínua. São iguais. Preste bem atenção. Essas duas correntes são diferentes. Nós temos uma corrente de curto-circuito de 654 amperes em corrente contínua é igual a 463 em corrente alternada. Então não existe sobrecarga no sistema elétrico solar. Não existe sobrecarga. Então aqui nós temos duas equações. Preste bem atenção, que tem logaritmo, é avançado esse cálculo, vocês nunca estudaram na universidade. Escolas técnicas, Senai, você nunca viram esse tipo de cálculo. Tem logaritmo, raiz quadrada de 2. Então, qual é o tempo máximo que o cabo pode operar com uma corrente de curto-circuito sem danificar a isolação? O tempo, preste bem atenção, o fator tempo. Vocês falam em sobrecarga. Pessoal, preste bem atenção. Para nós cientistas, tudo que estiver ligado à fonte, o inversor, será uma carga para a fonte? Não. 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 A fonte vê uma impedância Z. Inversor é uma fonte e vê uma impedância Z e não sobrecarga. Não existe sobrecarga. É mito. Não existe sobrecarga. Existem os fatores tempo, que esse processo é chamado de aquecimento Joule e não sobrecarga, certo? Então nós temos aqui duas equações. A pergunta é o seguinte: o tempo máximo que o cabo pode operar com uma corrente de curto-circuito sem danificar a isolação. Então nós temos duas equações. Aqui são os tempos, 8 ciclos. 8 ciclos para uma corrente de 654 amperes, no caso corrente contínua, certo? O tempo é menor, porque é uma corrente maior. Você vê esse tempo aqui, 16 ciclos, corresponde a 4 segundos. Por que 4 segundos? Você tem que aprender a tirar a raiz quadrada de 2, você tem que converter ciclos em segundos. Então, 16 ciclos. Você extraindo a raiz quadrada é 4 segundos. Então, 16 ciclos é 4 segundos. Para uma corrente alternada de 463. Então, uma corrente alternada de 463 é igual a 654 em corrente contínua. Por quê? Ora, existe o tempo longo e o tempo curto. O tempo longo é 16 ciclos. Tá aqui, eu extraí a raiz, ó, 4, não é isso? Se eu extrair a raiz desses 8 ciclos, o tempo é bem menor. Vai ser 2,82. Se eu dividir 4, ó, preste bem atenção, eu vou extrair essa raiz de 8 ciclos. Quantos segundos é 8 ciclos? Então, 8 ciclos, raiz é 2,82. 16 ciclos é quantos segundos? Então, 16 segundos, raiz 4 segundos. Se eu dividir por 2,82, 82, é igual a raiz quadrada de 2, 1,41, está aí a máquina mostrando. Ó. Raiz quadrada de 2, 1,41. Então, pessoal, não existe sobrecarga. Por quê que não existe? Porque uma corrente alternada de curto-circuito de 463 é igual a 654 amperes. Mas por que é igual? É os fatores tempo.
É os fatores tempo, pessoal. É os fatores tempo. Daí a equação mostrando. Olha, por que que 463 é igual a 654? Por que que 463 amperes, presta atenção, você é leigo, nunca estudou ciência, você que é leigo, 463 amperes em corrente alternada é igual a 654 amperes em corrente contínua. Por quê? Estou fazendo a pergunta para você, por quê? Há um aumento no tempo de disparo relacionado com a raiz quadrada de 2. Por que raiz quadrada de 2? Ora, se eu dividir 654 pela raiz quadrada de 2, eu vou obter 463. Quer ver? 652. Preste bem atenção que vai aparecer a raiz quadrada de 2. 654 o circuito em corrente contínua dividido pela raiz quadrada de 2 é quanto? Tá aí 462, pessoal. Arredondando 463, ó. Tá vendo aí? Porque se eu multiplicar 463 multiplicado pela raiz de 2 é quanto? 654 é a máquina mostrando, ó. 654 é a máquina mostrando. Se eu multiplicar 463 alternada, com corrente curto-circuito alternada por raiz quadrada de 2 é igual a quanto? 654. Tá aqui. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Uma corrente de curto-circuito de 654 amperes em corrente contínua é igual a 463 amperes em corrente alternada. São iguais. Então não existe sobrecarga. Por que que não existe sobrecarga? É mito. Por que que é mito? Então lê aqui, ó. Uma corrente de curto-circuito de 654 amperes em corrente contínua é igual a 463 amperes em corrente alternada. Por quê? Leia o texto, você tem que aprender a ler texto. É um monte de analfabetos em universidades, escolas técnicas e Senai no Brasil. Quando o elétron colide com um átomo, ele transfere parte de sua energia cinética para esse átomo. Isso resulta no aquecimento dos átomos e no aumento da temperatura geral do condutor. Este processo é chamado de aquecimento Joule e não sobrecarga. Então tá aí, pessoal. Olha aí, ó, que você não sabe. Raiz quadrada de 2 já explodiu e explodirá muitas instalações elétricas. Vocês nunca viram isso em universidades. Essas equações, cabo de 4 milímetros, vocês usam nesses painéis aqui, ó, PV solar. Esses cabos não é 4 milímetros, tá aqui na fórmula matemática. Aqui é logaritmo. Logaritmo. Você vai somar isso aqui, 234 mais 160 graus Celsius, dividido por 234 mais 70 graus Celsius. Extrair o logaritmo e a raiz. E você vai encontrar esse fator aqui, ó, 0,654 multiplicado por 1000. 654 amperes, em 8 ciclos. Você vê que isso aqui é uma corrente altíssima, o tempo é menor. E essa corrente aqui é baixíssima e o tempo é maior. A diferença é pouco. Daqui, aqui eu tenho 4 segundos. Preste atenção. Olha o raciocínio, matemática. Em 4 segundos em alternada, esse 463, ele pode operar até 4 segundos com essa corrente aqui sem danificar o isolamento do cabo. 4 segundos, preste bem atenção. Por quê? Porque 16 extraindo a raiz é 4 segundos. Para mim chegar até 657, eu tenho que multiplicar pela raiz quadrada de 2 para mim chegar lá naquela corrente, que é multiplicado por raiz de 2. Dá 5,65 segundos. 5,65 segundos para mim poder chegar lá em 654 amperes. Aprenderam aí? 5,65.
Acontece que eu tenho um tempo de quanto para permanecer com essa corrente? Olha o raciocínio matemático. Eu tenho que extrair a raiz de 8. Então, você tem que extrair a raiz de 8, dá 2,82. Então, eu só posso permanecer 2,8 segundos com uma corrente 657. Se ultrapassar aí uma vírgula, ele começa a pegar fogo. Então, se você somar 2,82 mais 4, dá quanto? 6. Então, aí é o limite. Daqui de 463 até 654, eu tenho que percorrer esse tempo aí, para permanecer naquela corrente de 654. Se passar 2 segundos ou 1 segundo, que acontece 3 segundos, o sistema começa a pegar fogo, ó. Se chegar a 9 segundos, tá aí, ó. Se chegar a 9 segundos, começa a pegar fogo. Se chegar a 9 segundos, começa a pegar fogo o sistema solar. Você vê que eu somei dos 4 segundos do alternada para chegar em contínua. Chegou aproximadamente 7 segundos. Aí eu colocar mais 2 para explodir o sistema. Então 9 segundos já começa a pegar fogo, não é nem 10 segundos, 9 segundos. 8 a 9 segundos já começa a pegar fogo o sistema solar. Mas está relacionado com o tempo, eu mostrei lá na equação, raiz quadrada de 2. Nunca duvide desse fato. Certo? Entenderam? Então tá aí, as equações, são duas equações. Logaritmos. Raiz quadrada de 2 para o cabo de 4 milímetros solar. Nós temos 16 ciclos e 8 ciclos. 16 ciclos para corrente menor e 8 ciclos para uma corrente maior. Acontece que 463 é igual a 654. Em curto-circuito são iguais. Vocês nunca viram isso em universidade. Nunca. Você nunca viu na USP, nunca viu em São Paulo, nunca viu em Campinas, nunca viu em Brasília, em lugar nenhum aqui no Brasil. Esse tipo de cálculo. Então não existe sobrecarga. Não existe sobrecarga em sistema solar. Aí o que acontece? Você que é jornalista, engenheiro, sai publicando por aí em jornais, televisão, certo? Que sobrecarga inversor solar provoca incêndio em supermercados, residências, comércios, indústrias. Isso é um erro grave. Horrível ser analfabeto. É horrível ser analfabeto. Tudo que estiver ligado à fonte será uma carga para a fonte? Não. Então, se não é a carga, também não existe sobrecarga. Porque a fonte, o inversor, vê uma impedância e não sobrecarga. Difícil vocês entenderem. Energia solar, essa ciência não é convencional. Porque jornalistas, engenheiros e técnicos não podem falar sobre todas as coisas elétricas. Se você for para a Universidade Federal no Brasil, notará que o método de ensino vulgar, comum e convencional tornou-se educação no Brasil. Então a educação no Brasil é convencional, é vulgar, é baixa, de baixo nível. Mais de 50% dos incêndios em instalações elétricas resultaram em sobrecarga no sistema elétrico. Onde já se viu sobrecarga? Foram vistos causando incêndio elétrico? Me diga aonde que sobrecarga já queimou casa, residência, indústria, hospitais. Aonde que sobrecarga já queimou? Casas, apartamentos. Aonde que sobrecarga já queimou? Aonde sobrecarga foram vistos causando incêndios elétricos? A justiça está nos olhos de quem vê. Brasil é um país que as pessoas acreditam sem provas. Então, cara, só tu assiste vídeo, tu não sabe o que é ciências. Isso aqui é baseado em ciências, fatos científicos, que você não entende nada disso aqui, essas equações, certo? Porque, pessoal, olha, você tem que compartilhar suas experiências. Estou compartilhando as minhas experiências. Compartilhe suas experiências. Se alguém disser algo estranho, como eu estou dizendo agora, algo estranho para você responder,
Aí você vai responder, essa não é realmente a minha experiência. Não é sua experiência, que você nunca viu isso aqui na universidade. Se você é engenheiro, você nunca viu isso aqui na universidade. Essa não é realmente a minha experiência. Isso você vai estar dizendo para mim. Quando a eletricidade se move através dos fios, os elétrons estão se movendo para frente e para trás. Na verdade, não é para frente e para trás. É através de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas circulares para um sentido e outro para o outro sentido. Então, existem as ondas eletromagnéticas. Esses elétrons são puxados por um campo elétrico. Quando se fala em campo elétrico, é volt, certo? Mas também estão sendo esbarrados nos átomos que compõem o fio, certo? Quando um elétron colide com o átomo, ele transfere parte de sua energia cinética para esse átomo. Isso resulta no aquecimento dos átomos e no aumento da temperatura do condutor. Este processo é chamado de aquecimento Joule e não sobrecarga. Então tudo que vocês estão vendo aqui é aquecimento Joule. Não tem nada a ver com sobrecarga. Tudo é aquecimento Joule no fator tempo. Não existe essa questão de sobrecarga. Sobrecarga é um nome vulgar, jargão, que não é real. Então, pela matemática aí que vocês estão vendo aí, isso aí é um processo chamado aquecimento Joule no tempo. Então, quanto maior for essas correntes elétricas, esses tempos têm que ser reduzidos. Não vai começar o incêndio. Você vê que há um aumento no tempo aí relacionado com a raiz quadrada de 2. Certo? É por isso que o sistema solar pega fogo. Raiz quadrada de 2, 1.41, já explodiu e explodirá muitas instalações solares. E ela está aqui. Você vê que a raiz quadrada de 2 ela está invisível. Você tem que ter um raciocínio matemático. Ela está aqui, a raiz quadrada de 2 está aqui, mas você não está vendo, ela é invisível. Ela está aqui, a raiz quadrada de 2. E é perigosíssima, porque para me chegar de 463 a 654, eu levo um tempo com a raiz quadrada de 2 para atingir, para chegar aqui, mas são correntes iguais. Ó. 654 é igual a 463 alternado. 654 em corrente contínua é igual a 463 em alternado. Então não existe sobrecarga. Aí tem um fator tempo e o processo de aquecimento Joule, dependente do fator tempo. Certo? Essa questão de sobrecarga não existe, pessoal. É tão interessante essas correntes. Se você dividir 654 por 463, você vai achar a raiz quadrada de 2. Ó, 64 dividido por 463 vai dar o quê? Raiz quadrada de 2. Está aí a máquina mostrando. Ó. Eu dividi 654 por 463, está aí a raiz quadrada de 2. Ó. Então, ela está aqui e você não vê. Você está vendo a raiz quadrada de 2 aí? Você não vê, ela é invisível. E por isso que ela é perigosa. A raiz quadrada de 2, 1.41, já explodiu e explodirá muitas instalações solares. Ela está aí, a raiz quadrada de 2, mas você não vê. Há um aumento no tempo de disparo do disjuntor relacionado com a raiz quadrada de 2. É por isso que queima os condutores elétricos. Por isso que eu disse, qual é o tempo máximo que o cabo pode operar com uma corrente de curto-circuito sem danificar a isolação? O tempo máximo é 4 segundos, 16 ciclos, mas a corrente é baixa, 463 contra 654, que é maior, então esse ciclo é menor. Mas o tempo que eu vou levar de 463 para chegar em corrente contínua é raiz quadrada de 2. É como eu multiplicar 4 segundos, 4 me chegar de 463 a 654, levará um tempo. E esse tempo eu tenho que multiplicar 4 segundos multiplicado por 1.41, que
vai chegar a 5,6 ou 7 segundos para mim chegar lá para ela atingir essa corrente. E eu só posso permanecer em 654 2 segundos, que é 2,8. A raiz de 8, só posso permanecer com essa corrente 2 segundos, 2,8. Passou daí, já começa a explodir o sistema, começa a pegar fogo. Ou seja, 7, 8, 9 segundos já queimou, já começa a pegar fogo. Não chega nem 10 segundos. Vocês entenderam aí que não existe sobrecarga no sistema solar? Não existe sobrecarga inversor. Tá aí o título da aula. Sobrecarga inversor, mito ou verdade? Não existe sobrecarga inversor. Tá aí as duas equações mostrando a realidade. Matemática não mente. Aí tem logaritmo, raiz quadrada tem ciclos. É matemática, matemática não mente. Então não existe, pessoal. Olha o tanto de mito que existe hoje nas universidades do Brasil. Universidade Federal, Senai, escolas técnicas, curso de energia solar. Tudo é mito. Fluxo reverso de potência é mito. Sobrecarga é mito. Carregador de bateria é mito. Corrente reversa é mito. Conta de luz é mito. Existe uma quantidade infinita de mitos que não existe na vida real. Tudo é mito. Aí vocês ficam falando besteira por aí, sobrecarga que causou incêndio em hospitais. Não existe sobrecarga em sistema. Não existe sobrecarga. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal. E até a próxima aula aí, se Deus quiser.